Boa tarde, Irlanda! Nós pedimos algumas perguntas para vocês lá no nosso Instagram, então se você não segue o nosso Instagram, segue aí, canal Ponto Final. A Pri vai ler para mim as perguntas e eu vou responder. O seguro saúde está cobrindo o custo do pessoal que está doente de Covid? Na verdade, o tratamento de Covid está sendo gratuito, né? Então ninguém está precisando pagar. Eu não sei mais para frente como vai ser isso, mas por enquanto nós estamos no meio do surto, tá todo mundo fazendo gratuitamente. Como está a situação aí na Irlanda de quem não tem seguro-saúde? Relacionado com o coronavírus, tá tranquilo, porque tá todo mundo podendo fazer teste e tratamento nos hospitais. E relacionado com outras doenças, quem não tem seguro tem que pagar particular, né? Normal, nada mudou. Quando você acha que as coisas vão voltar normal aí na Irlanda? Quando acha que as lojas vão reabrir? Nós já começamos a primeira fase de reabertura, dia 18 de maio, só que não abriram todas as lojas, abriram lojas específicas. Basicamente, o que voltou foram as construções, mas também não estão trabalhando todos os trabalhadores, alguns, então está menor o fluxo de trabalhadores. E abriu algumas lojas relacionadas a artigos para casa, jardinagem e bicicletaria. Se as coisas mantiverem normal, nós vamos reabrindo aos poucos. As coisas começarem a ficar feias de novo, fecha tudo de novo. O governo da Irlanda já estuda meios de retorno à rotina com certas limitações? Sim, o governo já deu um plano, na verdade ele não está estudando, ele já deu um plano de reabertura de 5 fases. Cada fase dura em média de 3 semanas. Se as coisas correrem como eles esperam, nós vamos passar 5 fases e tudo volta a funcionar normalmente, não ao normal. Então, se tudo der certo, essas 5 fases nós vamos terminar de reabrir tudo lá para setembro, outubro. A vida de vocês mudou muito? Acho que mudou, né? Porque assim, a gente nunca foi de sair muito. A gente gosta bastante de sair pra comer, então isso mudou, a gente não pode estar saindo pra comer. Mudou sim, que a gente tá 24 horas trancadas dentro de casa, a gente só sai pra trabalhar e volta. Mesmo podendo sair pra fazer uma caminhada 2 km perto da nossa casa, a gente evitava com medo de cruzar com outras pessoas e correr o risco, né, de ficar doente. A gente não queria ficar doente de maneira nenhuma, então isso mudou. Mas a gente acaba acostumando, né? É ruim? É, mas por outro lado tem a parte boa. A gente nunca economizou tanto na nossa vida. A gente tá economizando muito dinheiro ficando dentro de casa. Mesmo porque não tem onde gastar, não tem o que comprar, não tem nada, né? Pra comprar, nada. A gente precisa comprar roupa pra trabalhar, mas não tem onde comprar roupa. Inclusive, mês passado só que nós voltamos a pedir comida por delivery, né? Que a gente Desde até tava março. com medo de... Nós pedimos agora em maio? Maio. Nós pedimos em maio. Desde março a gente não comia uma comida de fora. Como está sendo a vida com o corona? É o que a gente disse, né? No começo foi muito apavorante, a gente ficou com muito medo. Aliás, eu vou até contar uma coisa aqui que a gente não falou em nenhum vídeo, mas teve um dia que a Priscila teve febre. Na verdade, a gente nem sabe se ela teve febre ou se o termômetro marcou errado. E a gente ficou desesperada, a gente achou que era o final do mundo, que a gente ia morrer, todo mundo aqui em casa, que às 3 ia ficar doente. A gente ficou com muito medo, a gente começou a revezar os horários pra ir na cozinha, pra gente não se encontrar. Quando uma tava, avisava, ó, tô na cozinha. Aí a pessoa saiu, ó, saiu da cozinha. Ficou muito apavorada no começo, mas eu acho que normal, né? Todo mundo ficou uma coisa nova, não saber como lidar. No fim das contas, era o termômetro que tava quebrado. Porque o termômetro acusou 38 de febre várias vezes. Sim, mas é uma febre assim, febre. ela teve 38 de febre, alguns minutos depois já não tinha mais febre, sem tomar remédio nem nada, né? Agora eu acho que a gente já acostumou, já faz parte da nossa vida, essa rotina de se cuidar, de prestar atenção onde põe a mão, onde rela, se não rela, desenvolver técnicas para não relar nas coisas. Mas assim, o que eu tenho que frisar é, nós não paramos de trabalhar. Como a gente trabalha na área da saúde, nós continuamos trabalhando todos esses dias. Aliás, às 3 aqui em casa nós estamos trabalhando durante a pandemia. Eu sei que tem muita gente que mudou completamente a vida, virou de cabeça para baixo, porque começou dentro de casa 24 horas, sem saber que dia era, que horas eram, trocou o dia pela noite. A gente não, a gente continua mantendo a nossa rotina normal. O meu só mudou que um dos meus serviços fechou, mas em compensação eu tô trabalhando assim, muito. Então a nossa rotina não mudou muito durante a semana. Por isso, pra gente é um pouco mais fácil de assimilar tudo isso. Eu acho que é mais difícil para quem tá 24 horas dentro de casa, ou até mesmo trabalhando de dentro de casa. Próxima pergunta é, como é que vocês estão lidando com a ansiedade, medos, né, frustrações nesse momento? No começo, eu comecei a consumir muito conteúdo a respeito. Então, eu comecei a pesquisar muito sobre, comecei a ler muita reportagem, tudo que saía, muito estudo científico. Aí, no meu serviço, em uma das reuniões que a gente começou a fazer terapia em grupo, a pessoa responsável pediu que a gente não consumisse
tanta notícia e tanta coisa relacionada. Não pra se alienar, porque como a gente tá na área da saúde, automaticamente a gente já tem muito conteúdo que a gente tem que assimilar no nosso trabalho e, né, estudos e tal. Então, para deixar para fazer isso lá, para não ficar consumindo na nossa casa e nas nossas horas vagas. Então, eu acho que parar de consumir tudo isso me ajudou muito. Fiquei um pouco menos ansiosa. Era uma questão mais de saber o que vai acontecer agora e depois e amanhã. E eu fico pensando que a gente não tem família aqui, né? Muitas pessoas que a gente conhece, principalmente os irlandeses que têm família aqui, eles estão sofrendo muito por não poderem ver os filhos, os netos, os amigos, próprios brasileiros que estão aqui, mas que estão sozinhos, que chegaram há pouco tempo e que não conseguiram emprego. E que não conhecem ninguém. Ou que não tem amigos mesmo, né? É um momento muito difícil para se estar sozinho, assim, para estar longe das pessoas que você ama. Mas é um momento da gente poder contar consigo mesmo e fazer coisas que você gosta dentro de casa, né? Mesmo a gente vendo nossos amigos que estão sozinhos em quarentena, a gente não pode fazer nada por eles nesse momento. A gente não pode ir até lá ou chamar pra eles ficar com a gente em casa, né? Mas a gente tem que, acho que, entender isso e pensar, é só uma fase, vai passar. Sim. E, sei lá, às vezes você faz uma chamada de vídeo com seus amigos em grupo, assim, já muda os ânimos, sabe? Esse é um lado bom de quem mora fora, que já tá acostumado a fazer essas chamadas de vídeo, porque eu vejo lá o pessoal do meu trabalho, eles reclamam muito de não poder estar vendo, sabe? Eu falo, mas você não liga? Ah, ligo, mas não é a mesma coisa. Então eu falo, graças a Deus eu já tô acostumada, porque tudo que eu tenho é essas ligações. Então, pra mim, vale muito a pena eu ligar e falar um pouco com a minha mãe. Mas assim, claro que a gente fica preocupado, principalmente com a nossa família no Brasil. Vixe. Aqui a situação tá bem mais controlada, né? Como manter uma vida saudável na quarentena? Não só o corpo, mas a mente também. Primeira coisa é você tentar manter uma rotina. Mesmo que você fique em casa 24 horas, eu acho que você tem que manter a rotina de dormir na hora certa, acordar na hora certa e fazer as refeições na hora certa. E não é porque você tá em casa o dia inteiro que você vai comer o dia inteiro e ficar comendo porcaria. Ou não comer, assim, ou não pular pular a refeição, né? Então eu acho que a primeira coisa é isso. Quem tem condição de sair e fazer exercício ao ar livre, dá pra fazer uma caminhada, dá pra correr, dá pra pedalar, dá pra se exercitar. E quem não tem essa opção, não pode sair, não pode ter contato com outras pessoas, dentro de casa. Você procura vídeo no YouTube de exercício físico, você põe música pra dançar. E psicologicamente manter contato com os amigos, manter contato com a família virtualmente. Agora nós já estamos podendo sair e se encontrar 4 pessoas que não são da mesma casa em local aberto. Eu ainda não me encontrei com ninguém, não sei se vou, quando vou, mas quem puder também o faça, né? E do que você mais sente falta na quarentena? Agora que tá chegando o verão, porque o verão é a estação mais desejada de todas para poder estar ao ar livre, né? Porque escurece muito tarde, então a gente tem muito tempo. Eu acho que eu sinto falta de poder ir pra praia, de poder fazer trilha, mas não necessariamente é o que eu mais sinto falta. É uma das coisas que eu sinto falta. Eu sinto falta de lojas pra comprar roupa, porque querendo ou não, a gente usa sempre as mesmas roupas pra trabalhar. 3 meses usando as mesmas roupas pra trabalhar e lavando elas todos os dias, porque essa é uma das coisas que nós estamos fazendo em casa. A gente não repete roupa de jeito nenhum. Usou a roupa, saiu na rua, chega em casa, já lava. Não importa se você ficou 1 minuto na rua. Chegou em casa, a gente já tira e põe pra lavar. Então, as minhas roupas estão todas desgastadas. Então... Eu preciso provar a roupa pra poder comprar, porque as roupas daqui não servem no nosso corpo muito bem. Só que até mesmo quando as lojas reabrirem, eu fico com medo de ir lá comprar roupa, porque eu tenho que provar a roupa. E quantas outras pessoas já provaram aquela roupa? Quem estava dentro daquele provador, sabe? Será que as pessoas estão saudáveis? Será que não estão? Que é uma coisa que a gente vai viver por muito tempo com essas preocupações na cabeça, assim, com essa neura de quem relou naquilo, quem usou aquilo antes, quem provou. E o que você acha que está sendo mais difícil durante a quarentena? Eu acho que é ficar em casa. E no geral, o que eu mais escuto o pessoal do meu serviço reclamando é ficar em casa. A gente ainda tem sorte que o nosso apartamento tem sacada, mas tem gente que mora em apartamento que não tem sacada. Casas cheias, né? Muitas pessoas, você não tem espaço. Sim, e gente, por mais que vocês achem assim, tem quarentena, é obrigatório ficar dentro de casa, não é todo mundo que fica, não é todo mundo que respeita. Então, às vezes você mora com 15 pessoas e nem todas respeitam a quarentena. Então é difícil também dividir casa. Um amigo nosso morava numa casa que todo dia tinha visita na casa, todo dia tinha gente de fora que o pessoal convidava pra ir lá. Eu acho que essa é a parte mais difícil, ficar dentro de casa. Como é a sensação de saber que está tudo completamente fechado? Agora não tá mais, né? Não, tudo agora não tá. Mas a gente ficou pelo menos
Quase 3 meses. Quase 3 meses com tudo fechado, agora já reabriu, como eu já disse. Não foi uma coisa, tipo, chocante, meu Deus, tá tudo fechado. Era tipo, vamos realmente fechar tudo, é a melhor coisa a se fazer. Então eu acho que não é uma sensação apavorante. O mais apavorante, assim, era a gente ir no mercado e a gente passava pelas lojas todas fechadas. Isso dá uma sensação de abandono, aquela sensação apocalíptica, sabe? De como se a vida tivesse se esvaindo. A gente olhava as vitrines das lojas ainda com aquelas roupas tudo saindo do inverno e indo para a primavera ainda, sabe? Não era nem meia estação, tava nem lá nem cá. Então, olhar as lojas nesse estado, as vitrines, dá uma sensação muito ruim, assim, como se a vida tivesse parado ali. Agora, mudando um pouco, né, falando sobre intercâmbio, o que vocês acham de começar a pagar o intercâmbio agora para ir em 2022? Nós já fizemos um vídeo falando sobre isso, pagar um intercâmbio a longo prazo, que pode ser perigoso, principalmente com o tanto de agências e escolas que fecham por aí. Já fechavam antes disso tudo acontecer, então você imagina pós isso tudo. Então eu não sei como é que vai ficar. Não estou falando que as escolas e as agências vão fechar, estou falando que eu não sei o que pode acontecer. Eu acho um pouco arriscado. E as escolas de inglês estão 100% paradas ou estão dando aulas online? Então, elas pararam por um tempo, mas eu acho que foi o tempo necessário para elas conseguirem dar aulas online. Então é obrigatório que quem está inscrito numa escola faça as aulas online. Então eu acredito que, não sei se todas, mas a maioria estão dando aulas online porque o governo pediu que dessem, né? Afinal, você pagou para ter aula. E o governo já disse algo sobre crise econômica, retração do PIB, desemprego em massa? Sim, o governo já falou sobre isso várias vezes, mas assim, ninguém sabe como vai ser. São tudo previsões, coisas que eles esperam. Eles já falaram pra gente estar ciente de que isso que nós estamos vivendo não é o pior ainda, que vai vir muita coisa pós-pandemia para estarmos preparados. Então eles acreditam que pelo menos uns 2 anos para conseguir se recuperar e estabilizar economicamente, pelo menos. E o sonho de intercâmbio acabou? Eu acredito que não acabou. Eu acredito que só precisa dar uma pausa agora, né? Esperar. Estudantes internacionais é uma coisa que, querendo ou não, traz rentabilidade para o país. Diferente do que muitos acreditam que é o que faz girar o dinheiro do país, não é. Tem muitas outras coisas que giram muito mais a economia do que estudantes internacionais. Mas é uma fonte de renda, sabe? Então eu acredito que não acabou. Talvez dificulte um pouco mais. Eu não sei o que eles vão fazer a respeito, mas eu acredito que não acabou. E qual a maior bizarrice que você viu na rua durante a quarentena? Então, eu não vi muitas bizarrices porque eu não fiquei na rua, sabe? O tempo que eu estive na rua era simplesmente para ir pro meu serviço. E era muito rápido porque eu tava indo de bicicleta. Mas eu acho que uma coisa que eu vi que talvez fosse uma bizarrice, mas pelo que eu vi tá sendo uma coisa muito normal por aí, era um senhor usando um absorvente no rosto. E ainda do lado errado, do lado da cola na cara. Foi a única coisa mais assim que eu vi. Eu achei muito engraçado, mas eu entendo, né? Justo, ele não tinha nada pra pôr no rosto, ele queria se proteger, por que não um absorvente? Vocês estão se preparando para a crise? Como nós, intercambistas, podemos nos preparar? Alguma dica? Para essa crise que vem depois da pandemia, né? Então, é difícil, assim, porque teoricamente para você se preparar para uma crise, você tem que se preparar antes da crise. Não temos tempo para se preparar, né? Porque já estamos no meio desse reboliço, não tem muito. Porque quem não tá trabalhando e não tá recebendo auxílio do governo, não tem como guardar dinheiro. Mas eu acho que assim, a gente sempre tem que estar preparado para uma crise, porque a gente nunca sabe quando vai ter uma crise. Então eu acho que a gente tem que estar sempre poupando dinheiro. É o que eu costumo fazer para me prevenir. Eu sempre guardo um dinheiro. E mesmo que eu tenha algum plano de comprar algo, eu não pego todo o meu dinheiro para comprar aquilo, eu separo um pouco do meu dinheiro para aquilo e outro pouco para guardar. É sempre bom a gente ter uma reserva de dinheiro, principalmente quando a gente mora fora, a gente nunca sabe quando a gente vai precisar de dinheiro. E para os intercambistas, assim, quem tá recebendo auxílio do governo, aproveita e guarda esse dinheiro, não gasta à toa por aí, sabe? E assim, a gente sempre tem a opção de voltar pro Brasil, de voltar pra nossa família, né, se a coisa apertar, não ficar passando necessidade aqui. E tem muita gente fazendo isso, né? A gente já viu muita gente que tá voltando pro Brasil. Sim. É uma opção. A gente também voltaria se a nossa situação apertasse. Como é que tá sendo o respaldo que o governo tá dando para as pessoas durante a quarentena, para quem não tem condições de trabalhar? O governo está dando vários tipos de auxílios diferentes, mas eu acho que os mais comuns é o auxílio para quem teve horas reduzidas de trabalho ou perdeu o trabalho ou está sem trabalho. Então eles estão dando um auxílio de 350 euros semanais para as pessoas. E é só se inscrever, você pode ir no correio se inscrever ou fazer online
E aí, por ordem de quem se inscreveu primeiro, já começa a receber toda semana. Não sabemos como vai ficar isso depois, porque teoricamente ninguém tá pagando imposto sobre isso, mas vão ter que pagar possivelmente mais tarde. E se você sair do país, você tem que cancelar isso, gente. Pelo amor de Deus, não saiam do país e continuem recebendo esse auxílio, porque tá dando muito problema, principalmente com os brasileiros. Eu não quero ficar pegando no pé e falar que é a gente que tá fazendo coisa errada, porque saiu realmente notícia focando nos brasileiros. E parece que agora eles estão batendo em cima dos brasileiros. E esse auxílio não é para todo mundo, é para quem estava trabalhando registrado e contribuía pagando impostos e taxas. Então tem gente que não tinha nenhum emprego registrado, trabalhava de babá ou coisa do tipo, empregos informais, que não estão recebendo nada. A situação tá difícil, tem gente que tá numa situação bem difícil. E a questão do visto, como fica para quem chegou na Irlanda durante a pandemia? Todo mundo que teve o visto vencido ou para vencer durante esse período, a partir de março, eles estão renovando por 2 meses. Então ninguém vai ficar ilegal dentro do país. Então se você chegou, não se preocupa. Mesmo que você tenha um prazo de 3 meses, se exceder esse prazo, eles estão renovando automaticamente cada vez que vence por mais 2 meses. O problema é, se você chegou nesse meio período, você não vai conseguir tirar todas as suas documentações. Você pode até conseguir tirar o PPS online. Eu não sei se eles ainda estão trabalhando online, né, para tentar algum emprego. Não sei como é que tá a situação, mas eu sei que os estudantes estão podendo trabalhar 40 horas semanais. E eu sei que tem muitos estudantes que conseguiram emprego em fábricas, mesmo sem ter a documentação, né? As fábricas estão contratando porque elas sabem que os estudantes estão podendo trabalhar 40 horas semanais, eles estão precisando e eles estão contratando. Eu não sei como é que fica o pagamento, já que você não tem conta em banco, eu não sei como é que fica essa parte burocrática, mas eu sei que tem muitos brasileiros que conseguiram emprego em fábricas nesse momento agora e estão correndo atrás, né? É pesado, é difícil, é 12 horas por dia, às vezes 12 horas por noite o trabalho, mas é o que tá tendo e é o que tá salvando muitos brasileiros que chegaram um pouquinho antes de tudo acontecer, né? Então, para finalizar o vídeo de hoje, a última pergunta. Sou auxiliar de enfermagem no Brasil e estou trabalhando durante a pandemia como cuidadora. Eu gostaria de saber quais protocolos de segurança vocês adotaram no trabalho, se adotaram algum, o que foi que mudou e depois que mudou, observaram alguma diferença? Caramba, nós adotamos bastante protocolos no trabalho, na verdade, nossa, mudou completamente o nosso sistema de trabalho. Obrigatoriamente, assim que a gente chega no serviço, a gente tem que medir nossa temperatura e preencher um formulário falando como a gente estava nos últimos dias, como a gente se sentiu, se a gente teve alguma dor de cabeça, dor no corpo, qualquer sintoma de gripe, de doença, de qualquer coisa. E álcool em gel na porta. Entrou álcool em gel, a gente não pode usar a roupa que a gente usa na rua lá dentro, então a gente tem que chegar, a gente tem uma sala específica, a gente se troca, sapato e roupa de rua não é usado lá dentro. Avental, máscara, óculos, luva para qualquer contato com outras pessoas. E cada ambiente que a gente vai, se a gente tá, por exemplo, num quarto, saiu do quarto, remove tudo, taca tudo fora, troca, mesmo que seja um ambiente fechado onde as pessoas moram ali, você tá cuidando de um, tá cuidando de outro, troca também pra não levar nada de um pro outro, lavar as mãos o tempo todo. As roupas de trabalho normalmente ficam no trabalho, são lavadas lá, você não leva lá pra casa. Eu não sei no Brasil como é que é, mas aqui as máquinas têm temperaturas, então eles lavam a 90 graus as roupas dos funcionários, secam lá e ficam lá dentro. Então não sai e não vai para casa de nenhum funcionário. Os funcionários na vida privada tá vetado de ter contato com outras pessoas, de estar em grupos, né? Todo mundo foi obrigado a fazer a quarentena certinho, mesmo que tenha família, familiares. Se algum dos parentes ou alguém que mora junto com você trabalha em outros ambientes de trabalho, por exemplo, aqui em casa, os nossos serviços queriam até entrar em contatos para conversar, para ver como é que estava. A Pri teve que responder um questionário a respeito do meu trabalho, eu tive que falar sobre o trabalho dela, sobre o trabalho da Gabi, para todos os nossos ambientes de trabalho estar ciente de onde a gente trabalha e se tinha algum caso nesses, né, ambientes, e caso alguém ficasse doente, todas as 3 teriam que parar de trabalhar. Nós tivemos que fazer o teste também do coronavírus. Vocês já devem ter visto no vídeo, né, para ver se a gente estava com coronavírus ou não. Além de todas as medidas de limpeza, né, nos ambientes de trabalho, sim, não receber pessoas para prestar serviço de fora e aí por aí vai, né? Então, é uma lista extensa pra caramba. Então tem tudo isso. Então como a gente não recebe nenhum prestador de serviço de fora, automaticamente a gente tem que fazer todos os serviços de fora. Então, além de auxiliar de enfermagem, cuidadora, amiga, psicóloga, TI, faxineira, manutenção, né? A gente tem que fazer
tudo. Então, a gente está tentando fazer tudo possível. Além de todas as premissas que a gente já mantém normalmente dentro de um ambiente da área da saúde. E o que eu vejo que mudou depois disso é que ninguém ficou doente com gripe, com qualquer outro tipo de sintoma, assim, sabe? Então, não tem ninguém no meu serviço que pegou uma gripe nesse período. E é um período, principalmente vindo do inverno, a primavera, né? E pegando o verão, a gente tem muito hay fever, a gente tem muita gripe, né, resfriado, e ninguém pegou nenhum desses tipos de gripe, resfriado, nada, assim. Então eu vejo que valeu a pena, assim, né, de alguma forma. É sacrificante, mas tá valendo a pena. E você, Pri, tem alguma coisa diferente que mudou no seu serviço? Não eu tô pensando a mesma coisa, que ninguém ficou doente. E no trabalho é sempre tão comum as pessoas estarem sempre doentes. Sempre tem alguém gripado, né? Sempre. Mas com essas medidas de higiene, eu sempre percebi que aqui as pessoas, né, que não são brasileiros, eles lavam a mão e as coisas com muita menos frequência do que, assim, a nossa cultura brasileira falaria pra gente lavar, sabe? E realmente as pessoas não ficaram doentes de outras coisas, né? Uma outra coisa que eu esqueci também de falar que mudou, que a gente começou a fazer reuniões frequentes no trabalho, e dessas reuniões a gente fazia terapia em grupo, porque para algumas pessoas foi e está sendo, né, muito mais difícil, muito mais pesado do que para outras ter que lidar com isso. Então foi uma coisa muito assim interessante. No começo eu achei meio bizarro, mas foi muito interessante, porque às vezes uma pessoa fala como ela tá se sentindo e aí a outra fala, caramba, eu também tô me sentindo assim, eu não sabia. E aí as pessoas conseguem pôr pra fora como elas estão se sentindo, elas choram, a gente não pode se abraçar, né, nem dentro do serviço, mas a gente dá uns abraços como, se eu pudesse te abraçar eu estaria te dando um abraço agora pra te reconfortar. E foi uma coisa assim que foi muito boa pra todo mundo. Uma das funcionárias que trabalha com a gente teve uma crise de pânico um dia, e depois que a gente começou a fazer essa terapia em grupo, assim, mesmo ela não indo trabalhar, ela ia participar das reuniões, né? E ela também começou a se sentir bem melhor, conseguiu falar como que ela estava se sentindo, os medos e tal. Parece que a equipe ficou muito mais unida, assim, depois disso e fazendo isso. A gente continua ainda fazendo, né? Mesmo que a situação esteja melhorando, a gente ainda continua fazendo esses encontros a cada 2 semanas, mais ou menos, e tá sendo bem legal. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a gente tenha sanado as dúvidas de vocês e ajudado de alguma maneira, talvez, né, com alguma dica daqui que vocês possam usar aí, porque eu sei que agora vocês estão começando uma fase difícil, da qual nós já passamos, sabe? Como foi, como é difícil. Espero que vocês fiquem bem, todos vocês, a família de vocês. E é isso, então, se inscreva no nosso canal. Eu sei que o nosso canal tá um pouco parado, mas não está abandonado. Nós estaremos postando vídeo sempre que tivermos assuntos e coisas para mostrar para vocês. Lavem as mãos e estejam saudáveis.